Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer um vídeo aí para falar um pouco sobre Transmissão Paulista ou ISA-CETEP. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e claro, deixem aqui nos comentários as ações que vocês queiram aí que nós comentemos no próximo quadro, motivos para não comprar. Eu lembro sempre, né pessoal, que quando a gente fala aqui em motivos para não comprar, não é recomendação de venda, né? Tem gente que interpreta mal isso, não é para falar mal da empresa, mas para a gente trazer os contrapontos, né? Porque todo o processo de análise, ele exige que a gente veja as vantagens, os riscos, as oportunidades, as ameaças de cada empresa, né? Lembrando que as próprias companhias divulgam fatores de risco, né? Então é importante que o investidor conheça os riscos para ele conseguir balancear o risco e o retorno. Então hoje a gente vai comentar sobre alguns riscos aqui da TRPL, da Transmissão Paulista, e o investidor vai conseguir, né, balancear se ele entende que os riscos, né, valem a pena, ou vale a pena a gente passar por esses riscos em razão das oportunidades. Então a gente vai falar de uma forma global aqui da companhia, tá? O segmento, né, pessoal, de transmissão é um segmento que obviamente ele tem riscos, né, e a gente vai falar um pouco sobre ele. A gente tem algumas questões que a gente pode ter algum tipo de extinção antecipada da concessão, a gente pode ter passivos, né, principalmente das empresas que vêm de processos de privatização, de planos de aposentadoria, a questão de passivos trabalhistas de empregados que são contratados. A gente pode ter fenômenos que aumentem os custos e as despesas. Por exemplo, a gente teve recentemente chuvas fortes em São Paulo, isso pode acontecer. A gente pode ter algum tipo de ingerência estatal, pode ter mudança regulatória. A gente viu recentemente o que aconteceu com o marco do saneamento, né? E claro, tem as questões ambientais, pode ter lentidão para aprovação ou reprovação de licenciamentos ou não obtenção desses licenciamentos. Então, como eu falei, é importante sempre a gente entender, né, todos esses riscos, tá? A gente vai comentar hoje aqui a respeito de outros também, né, que vão nessa linha. A redução da RAP, que é a receita anual permitida, que representa a receita das empresas de transmissão, o problemas com a renda básica do sistema existente, a questão do endividamento da empresa, a possibilidade de redução nos dividendos, que foi bastante colocada aí no ano passado da Transmissão Paulista, e também a necessidade de investimentos por causa da questão aqui da redução da RAP, que eu já vou comentar. Primeiro, né, pessoal, vale a pena a gente contextualizar um pouco, porque esse segmento é bem interessante e a Transmissão Paulista ISA é uma empresa interessante também. O segmento de transmissão é o grande filé do mercado, né, e ele funciona como um elo entre a geração e a distribuição de energia, e ele normalmente tem contratos alongados, é um segmento de bastante previsibilidade, tá? A ISA, né, pessoal, uma empresa que nasceu em 1999, aqui nós tivemos a divisão dos ativos da CESP, que também foi privatizada. Em 2001, nós tivemos o desmembramento da Eletropaula. Em 2002, a ISA foi para a Bolsa. E em 2006, ela foi privatizada, né? Hoje o controlador é o grupo colombiano ISA, né? O mesmo aí que também controla junto com a CEMIG a Taesa. E hoje nós temos a maior empresa de privada, né, de transmissão do setor elétrico no país. Atua em praticamente aí todo o país, são 17 estados. Ela tem 11% do market share aqui de RAP, quando a gente fala no segmento de transmissão, 30 mil quilômetros de circuitos, mais de 20 mil quilômetros de linha de transmissão, 30% da energia gerada no país passa aqui pela transmissão da companhia, 95% da energia do estado de São Paulo, né? Então, é uma empresa muito boa, tá, pessoal? O segmento é bom e a gente tem uma empresa que é boa também, tá? O que é a RAP, né, pessoal? A RAP, como eu falei, é a receita anual permitida, ela é a receita da empresa, né? No caso daquelas instalações que são licitadas, que as empresas participam de leilão, essa receita é definida no momento que a empresa faz a proposta para o leilão e, claro, vai ganhar aquela empresa que aceitar a menor RAP, né? Que vai ser paga, né, essa receita a partir da entrada da operação comercial, né? Então a operação tem que estar comercialmente viável para ela começar a receber essas receitas do Estado, né? E a RAP é reajustada anualmente de acordo com o contrato de concessão. Então tem uns contratos ali que foram leiloados entre 99 e 2006, a RAP é corrigida pelo IGPM e reduzida pela metade do 16º ano de operação.
Na prática, é isso que acontece, reduzida a receita. E o que acontece, pessoal? A Transmissão Paulista, que a ISA tem muita coisa dessa questão de RAP sendo reduzida, mas aqui é importante a gente frisar que não tem nada de novidade, né? Por isso que é importante a gente conhecer as empresas para não dizer que isso aqui é uma coisa nova. Claro que à medida que a empresa vem perdendo o RAP, ela precisa compensar, né, com novas licitações, precisa ter algum tipo de crescimento para não perder essa receita ou para compensar essa receita ao longo do tempo. Né? As licitações a partir de 2006, a gente tem 2 reajustes tarifários, né, que são feitos no quinto, no 15º ano do prazo ali do contrato de concessão, né? E esses aqui são 30 anos de concessão. Então aqui tem as RAPs, vamos dizer assim, não é RAP, é RAP mesmo, né, da ISA. A gente tem algumas anteriores a 98, aqui é 60% da RAP da ISA, essas mais antigas aqui foram renovadas em 2013, tem revisão tarifária a cada 5 anos e ela é corrigida anualmente pelo IPCA, tá? Que foi o que ajudou a empresa a ter bons resultados, assim como no caso da Taesa, né? O ano retrasado, especialmente, o IPCA veio forte, o IGPM veio forte, e a empresa consegue fazer esse repasse, esse reajuste de acordo com a inflação. Então aqui tem as concessões entre 99 e 2006, é só 1% aqui da RAP, que são corrigidas pelo IGPM, e a gente tem essas concessões que foram feitas após 2006, que é corrigida anualmente pelo IPCA. Aqui tem 23% da RAP em operação e tem mais 17% em construção. Então é importante a gente já saber que tem operação que vai entrar, tem projeto que vai entrar em operação ainda. Isso aqui em março, né, 17% aqui seria da RAP, tá? Então ela vai ter que compensar e a gente vai ter que ver as possibilidades de crescimento da companhia. Quando eu falo em relação a essa questão aqui da receita da empresa, é importante também a gente comentar sobre a RBSE, pessoal. O que é RBSE? É a renda básica do sistema existente. Na prática, é uma indenização lá daquela época, lá de 2012, 2013, quando houve aquele canetaço lá da Dilma, que é paga pelos consumidores nas tarifas de distribuição. E o que aconteceu, pessoal? Nós tivemos um reperfilamento dessa indenização, no caso aqui da Transmissão Paulista, aconteceu com outras empresas também, e a forma que essa indenização ia ser paga mudou, né? E no curto prazo deu um impacto negativo no ano passado na empresa, e a partir desse ano a gente vai ter um impacto positivo, né? Então vai ter mais dinheiro entrando dessa indenização da RBSE. Isso ajuda, né, essa questão da redução das RAPs aí no curto prazo. O que pode acontecer, que é um risco também, é a possibilidade, né, pessoal, de esse valor que foi acordado dessa indenização ser realmente alterado, tá? A gente não pode esquecer que está no Brasil, às vezes acontece esse tipo de coisa, mas a Transmissão Paulista não ia ser muito prejudicada, tá? A gente ia ter outras empresas mais prejudicadas, como é o caso da Eletrobras, porque quase mais de 70% dessa indenização é devida para a Eletrobras. Aí as outras que se prejudicariam mais seria a Transmissão Paulista, a Copel e também a CEMIG, mas não tem nada certo em relação a isso, não precisa se preocupar agora, a gente tem que aguardar. Em termos de resultados, né, pessoal, a Transmissão Paulista vinha divulgando resultados mais fracos, porém, né, a gente teve agora um resultado trimestral muito forte, o primeiro trimestre foi muito bom, a gente teve melhoria de margens, nós tivemos aumento de tarifas, que é outra vantagem do segmento aqui, mesmo tem essa possibilidade de ingerência, mas o que a gente tem visto é o contrário, né? As empresas não têm, normalmente elas são autorizadas para aumentar as tarifas, a gente teve um bom controle de custos, de despesas, teve a entrada parcial da operação em Itaúnas, então teve mais receita entrando, e os últimos 2, 3 trimestres que foram ruins aqui ficaram para trás, né? Então a gente teve a receita líquida aumentando 24,6%, 891 milhões, e o lucro líquido aqui aumentou 171% para 306 milhões, e mais lucro líquido é mais pagamento de dividendos. Então a gente vai ter mais questão de RBSE, mais projetos entrando em operação, e a empresa tendo lucros maiores é mais dividendo, tá? Em relação ao endividamento, pessoal, muita gente questiona, né, as empresas estarem endividadas do segmento elétrico, mas como tem uma previsibilidade grande da receita, né, e o juro estava baixo, muita empresa se endividou, e claro que com o juro mais alto agora,
né, algumas empresas acabam sendo prejudicadas. No caso aqui da Transmissão Paulista, da ISA, né, a gente tem mais de 50% da receita aqui, da dívida, desculpa, é atrelada à inflação e o resto basicamente aqui ao CDI. Então está sofrendo um pouquinho, mas não é um endividamento, ainda mais que se a gente comparar com outras empresas, é super tranquilo, é um endividamento adequado aqui que a empresa tem. Né? Claro que é risco, né, o juros se manter muito tempo alto, a inflação pode voltar, mas a gente tem inclusive a questão da receita que é atrelada ali à inflação, então a gente enxerga que apesar de risco, né, o endividamento aqui da empresa está bem balanceado. Sobre a questão de dividendos, né, pessoal, o que acontece? Talvez aqui está o grande erro, né, de avaliação de muitos investidores, porque do ano de 2021 para o ano passado, o que a Transmissão Paulista fez? Ela antecipou o pagamento de dividendos, né, com medo de ter algum tipo de tributação, e como a inflação foi muito grande em 2021, o resultado foi acima do esperado ou acima da média. Aí muita gente quis projetar aquilo ali como se fosse uma coisa que sempre fosse acontecer. Então, assim, é normal a gente ter volatilidade do pagamento de dividendos, né? Aqui a gente tem o payout, que é o quanto a empresa distribui em relação ao lucro, varia, né, pessoal? Não tem como uma empresa todos os trimestres pagar mais dividendo, mais. Não é assim que o negócio funciona, tá? Então, apesar de vários questionamentos e de ser um risco, sim, a gente ter a empresa pagando menos dividendos, não é o que a gente enxerga, porque, como eu falei, tem novos projetos entrando em operação, o endividamento é saudável, tem essa questão de mais recursos aí da RBSE, então a gente estima que, considerando o preço atual da ação, tranquilamente aí para 2024, a ISA, né, a Transmissão Paulista, pode pagar um yield aí de 10% a 15%. E tem outra questão também, né, pessoal, como ela trouxe resultados mais fracos aí nos últimos trimestres, a empresa ficou com múltiplos mais atrativos, né? Quando a gente compara com a Taesa, que talvez possa ter ativos melhores, mas olha o comparativo aqui de múltiplos. Um PL 8.3, 6.2, o resultado está bem achatado, o resultado aqui da Transmissão Paulista, PVP, a ação está operando abaixo do valor patrimonial, aqui o yield achatado, porque o lucro foi mais achatado, a mesma coisa o ROI, e aqui a gente tem uma situação mais tranquila em relação à questão do endividamento. Esse indicador é a dívida líquida pela EBITDA, né? Então, a Transmissão Paulista, que ela precisa de 1,86 geração de caixa medida pela EBITDA para conseguir pagar a dívida líquida dela, tá? Então, é tranquilo também, como eu já tinha mostrado ali em relação a essa questão do endividamento. Sobre o crescimento da empresa, né, pessoal, também, claro que é risco, porque a empresa precisa sempre investir, ela precisa participar dessas licitações para compensar a RAP que ela acaba perdendo, mas tem uma boa avenida aqui de crescimento. Primeiro, a gente teve alguns projetos já concluídos em 2022, não só em São Paulo, que são 100% da ISA, mas em outras regiões também, aqui no Minas Gerais, na Bahia e no Paraná, tá? E basicamente a empresa tem 3 avenidas de crescimento. Primeiro, ela precisa reforçar as operações que ela já tem e melhorar em termos de eficiência, de produtividade. Tem esses projetos Greenfield, que são os novos empreendimentos, que basicamente ela vai participar dos leilões, e os projetos Brownfield, que seria comprar aqui ativos que já são operacionais, né? Tem muito, por exemplo, tem empresas que estão produzindo energia, não produzem mais energia solar ou energia eólica porque não tem como transmitir, por exemplo, essa energia. Então aqui tem um mercado interessante aí para a empresa também, tá? Lembrando que nesse ciclo de investimentos atual, a empresa tem em torno aí de 10 bilhões de reais para investir, ela vai conseguir compensar tranquilamente essa receita que ela vai perder. E agora em junho a gente já tem um leilão gigantesco aí de transmissão e com certeza a Transmissão Paulista que ela vai participar. E além disso, tá, pessoal, ela tem outras vias de crescimento, inclusive no mês passado foi inaugurado, né, o primeiro projeto de armazenamento de energia em baterias. Aqui a gente está falando de larga escala, na cidade de Registro, né, no interior de São Paulo, tá? Isso aqui, pessoal, é considerado aí como a próxima fronteira, né, da questão de transição energética, né? E é toda a tecnologia aqui desenvolvida pela companhia. Então ela tem outros segmentos, outros mercados para atuar também. Lembrando que o bacana do setor de energia é que a gente tem uma série de opcionalidades, tá? Então tem o risco da empresa crescer, ela precisa executar bem essas operações,
mas ela tem uma condição aqui, como eu falei, adequada para continuar o seu crescimento, tá? Antes, tá, pessoal, de entrar na parte aqui focada mais de curto prazo, né, eu quero só lembrar a todos, né, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um cupom, um e-book falando a respeito de uma empresa small cap aqui para quem quiser conhecer, tá? Que subiu bem e tem condições de subir ainda mais. E vou deixar para vocês também esse outro presente, o cupom TRABALHO, que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas. No final do vídeo, tá, pessoal? Eu volto para falar mais a respeito aí das estratégias e carteiras, né? Mas podem conferir ali os resultados da Capitalizo, são os melhores aí do mercado, tá? Então, pensando com uma visão mais de curto prazo, que seria a nossa análise técnica, né? Os analistas aqui passaram o gráfico da TRPL4. E o que acontece, né, pessoal? A gente enxerga aqui que a empresa vem num grande período de lateralidade, né? O preço de 2020 para cá, e ela rompeu aqui o que a gente chama de canal de baixa, ou uma linha de tendência de baixa, né? Então é um bom momento para o curto prazo também os preços aqui de Transmissão Paulista, e os preços têm tudo aqui para alcançar a casa dos 25, 26. Ninguém está dizendo que vai, mas graficamente é um momento bem interessante, porque ela rompeu aqui essa tendência de baixa que vinha desde março do ano passado, então tá interessante também aí para quem opera no curto prazo, tá? Lembrando, né, pessoal, que a companhia aqui, então, é uma boa empresa, né? Quando a gente olha em termos de fundamento, é uma boa empresa. É uma empresa que melhorou bastante aí em termos de gestão nos últimos anos, tem uma boa capacidade de expansão, uma forte geração de caixa, uma boa pagadora de dividendos, né? Tem os riscos, tem, mas a gente entende aqui que tem talvez mais riscos, mais oportunidades do que risco aqui no caso da Transmissão Paulista, tá? Como eu falei para vocês, pessoal, eu vou deixar as nossas assinaturas, os resultados, né, pessoal, que vale a pena vocês conferirem. Aqui tem os resultados de todas as nossas estratégias, as de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e as de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, tá? Bem tranquilo, e vou deixar os nossos contatos também. Qualquer dúvida, manda um e-mail para contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!